Olá, nossos alunos e nossas alunas do EJA. Mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, comigo, professor Bruno Ferreira. Vamos lá, então? Lembrando que a aula de hoje é uma aula voltada para a terceira etapa do ensino médio, terceiro semestre, módulo 2, unidade 3. Desvantagens dos avanços tecnológicos. E aí eu trouxe nessa imagem que mostra justamente a questão dos avanços tecnológicos. Quando se fala em tecnologia, principalmente em avanços da tecnologia, é o quê? Uma das questões que é importante a gente entender que esses avanços da tecnologia envolvem justamente essa mudança, essa alteração da sociedade. A partir da tecnologia, a sociedade ela consegue mudar a qualidade de vida das pessoas, muda toda uma questão que envolve os avanços tecnológicos, questões positivas e questões negativas, né? E hoje, na nossa aula de hoje, nós estaremos abordando as desvantagens. Nós vamos falar sobre as desvantagens da questão relacionada à tecnologia, aos avanços tecnológicos. Desde já, a gente pode entender que o mundo, ele, a partir desse avanço tecnológico, por um lado foi bom, né, com certeza, mas por outro lado, nós temos toda uma utilização dos recursos naturais de uma forma excessiva e de uma forma descontrolada e sem consciência, e essa utilização desses recursos naturais tem provocado nos últimos anos um descontrole, né, na dinâmica do planeta Terra e principalmente vários desastres ambientais. Então, um dos pontos negativos, né, e hoje ao longo da aula nós vamos falar vários pontos negativos relacionados à questão dos avanços tecnológicos, mas um deles é no âmbito da natureza, dos aspectos ambientais, né? Então, a partir desses avanços tecnológicos, nós temos uma utilização de uma forma não consciente, né, justamente dos recursos naturais, que causam vários problemas ambientais e uma desestruturação do chamado sistema Terra, né, que é justamente o planeta Terra. Vamos dar continuidade? Mas nem tudo que reluz é ouro. O que significa isso? Que o seguinte, que no século XXI se encontra diante de um panorama muito dividido, né? O seu maior desafio será enfrentar os danos colaterais de certos avanços, como dos avanços da tecnologia, né? Por exemplo, o efeito negativo no meio ambiente, né? Em 2010 foi publicado um estudo que afirmava que as tecnologias mais poluentes ainda estavam por serem desenvolvidas. Foi o que eu disse para vocês anteriormente, eu comecei a falar sobre isso, que um dos maiores desafios desses avanços da tecnologia é a questão ambiental, é o meio ambiente. Principalmente a utilização dos recursos naturais de uma forma desenfreada e também a liberação de gases tóxicos na natureza, de gases poluentes. Tudo isso, né, toda essa liberação desses gases poluentes causam justamente vários problemas ambientais e o que nós conhecemos que é o aquecimento global. Então, o avanço tecnológico, com certeza, acelerou, né, a questão da utilização dos recursos naturais e a emissão de gases, né? Então, provocando essa alteração na dinâmica da Terra. A Terra, o planeta Terra, naturalmente, ele tem uma porcentagem de aquecimento natural do planeta. Mas, com essa poluição, essa emissão de gases, essa falta de consciência da humanidade, principalmente na utilização dos recursos naturais, tem causado esse desequilíbrio, tem aumentado a temperatura anual do planeta Terra, né? Cada ano, segundo, né, vários pesquisadores, nós percebemos que há um aumento da temperatura, há um descontrole no sentido também das chuvas, então há justamente uma organização desse planeta Terra, né? Há um descontrole do planeta Terra, principalmente das questões ambientais. Então, há um desequilíbrio, né? Há um desequilíbrio do planeta Terra. Então, naturalmente, a dinâmica terrestre funciona de uma certa forma.
mas devido a todo esse avanço tecnológico, devido a essa utilização desenfreada dos recursos naturais e devido também a esses poluentes, estão causando um desequilíbrio no planeta, né? Que aí atualmente nós presenciamos tantos desastres ambientais, inclusive acontecendo aqui no Brasil mesmo, justamente por esse desequilíbrio na dinâmica terrestre. Vamos dar continuidade? A Lei Ambiental Internacional reconhece como a tecnologia pode contribuir para os objetivos ambientais. E por isso que a maioria dos acordos ambientais multilaterais contém cláusulas para identificar as tecnologias mais inovadoras e eficientes e promover seu desenvolvimento e disseminação. E por outro lado, então, né, há a ideia, né, ainda de envolver um crescimento, um desenvolvimento sustentável, no sentido de quê? De que o planeta Terra venha crescer, né, economicamente, mas de uma forma que não venha destruir a natureza, né, de uma forma que venha preservar e conservar, né, os recursos naturais para que as futuras gerações venham ter acesso justamente a esses recursos. E a utilização de tecnologia também, há a ideia de utilizar essa tecnologia para a conservação da natureza. Então, é um dos aspectos que pode ser mencionado. Vamos dar continuidade? Segurança. O Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil fornece uma cartilha com dicas de como podemos evitar comprometer nossa segurança no uso diário da internet. Conectar-se ao Wi-Fi aberto é um deles, né? Qualquer um pode acessar os dados que você digitou enquanto navega e roubá-los. Comprar pela internet, digitar senhas em computadores que não são seus, também são algo que devemos evitar. Quando nós falamos de segurança, é isso, né? O que nós estamos falando? Que também há um dos pontos negativos, uma das desvantagens do avanço da tecnologia é justamente isso, né? A utilização, a questão da segurança. Então, assim, hoje existem vários hackers que têm o domínio e conseguem entrar, né, adentrar por meio, né, de toda uma questão digital, por meio da tecnologia, em aparelhos, né, smartphone das pessoas que utilizam Wi-Fi, rede sem fio, justamente, né, conseguem capturar os dados dessas pessoas, os dados bancários delas e retirar, né, o dinheiro, o fundo que está no banco. Então, assim, são exemplos claros. Além de tudo, não só nesse sentido dos dados bancários, mas dados das pessoas também, informações, imagens, fotos. Então, assim, são questões que devem se refletir, né, sobre a segurança que as pessoas têm. Então, hoje, com o avanço tecnológico, né, principalmente nesse âmbito digital, do mundo globalizado, há toda esse envolvimento, né? Essa segurança que as pessoas, muitas não têm, justamente em relação aos seus dados, às suas informações e às informações que elas detêm. Vamos dar continuidade? A saúde. Mas não é apenas a segurança em termos de proteção de dados, né? Mas também existem o quê? Outras maneiras pelas quais a tecnologia pode nos prejudicar, especialmente quando a utilização, né, de forma mal dela, né? Por exemplo, além de problemas maiores ou mais urgentes, as tecnologias nos trazem pequenas mudanças, né, que ainda que apareçam menores, ao longo do prazo tornarão um novo marco da humanidade. Quais são elas? Assim como foram as mudanças justamente dentro do movimento, né, da humanidade, né, da evolução da humanidade. A famosa chamada síndrome do túnel do carpo. É uma lesão que antes, né, de existirem computadores, afetava apenas os idosos, mas agora pode afetar qualquer pessoa que use um mouse, né? É um tipo de síndrome que as pessoas que ficam ali de frente ao computador, né, o tempo inteiro, podem adquirir, né, justamente pela qualidade de vida, né, pelo trabalho, né, em frente aos computadores e tal. Então, é uma síndrome que causa justamente, devido ao movimento repetitivo diariamente, leva essa síndrome, né, que é algo a se pensar. Vamos dar continuidade?
E o chamado, né, dedo de Bacane, né, que é justamente relacionado, né, conhecido como artrite das costureiras, né? Vem do hábito de dirigir, né, uma ação que sobrecarrega os laptops, né, e aumentaram também as patologias cervicais, né, problemas relacionados à coluna, por poder, né, trabalhar em qualquer lugar e o que acontece? A ergonomia falha e há mais problemas cervicais, né, relacionados à coluna devido também, né, à questão do computador, né, a questão da tela, né, a questão de não olhar no nível dos olhos e sem mencionar também o dedo suposto, a questão, o dano, né, do suposto uso do laptop apoiado nas pernas, que ocorre muito, que pode afetar também a fertilidade. Então, são problemas de postura. Então, essa vida relacionada à tecnologia, principalmente ao trabalho, né, de computadores, pessoas que trabalham em home office, ou então pessoas que, além de trabalhar em home office, trabalham em várias empresas, né, em frente ao computador, são problemas que são ocasionados. Por quê? Em relação à postura, problemas de coluna, problemas de visão. Então, são exemplos claros que a tecnologia pode causar, né? O uso, né, de uma forma errônea, né, dessa tecnologia, né? Somente no sentido de posturas. Então, são exemplos que são dados relacionados à questão da saúde, né? A má postura em utilização dos smartphones, ou dos computadores, ou dos tablets, né, que causam esses problemas. Vamos dar continuidade? O uso de dispositivos eletrônicos antes de dormir dificulta também a conciliação do sono, ou dispositivos eletrônicos para escutar música com fones de ouvido nos expõe a um perigo para a nossa audição e o nosso polegar. Dois exemplos que foram citados, inclusive há pesquisas, né, há estudiosos que trabalham com essa linha de pesquisa, em relação à questão da utilização do smartphone, do celular, antes de dormir. Que a utilização desse smartphone, ele pode causar problemas de insônia nas pessoas, porque retarda o momento, aquele sono delas, porque o natural do corpo humano é que o corpo humano tem aquele período de dormir, né, de descansar. Mas, devido ao smartphone, as pessoas elas ficam ligadas, e isso causa insônia, causa também problemas no sono, a duração do período do sono das pessoas são exemplos. Outra questão também são os fones de ouvido. A utilização de uma forma exagerada desses fones de ouvido, né, ou de uma forma não consciente, causa também problemas na audição das pessoas. Porque o volume justamente do áudio, né, no fone de ouvido causa essa questão, né, do problema de audição, né, causa várias audições. Inclusive, há pesquisas que dizem que nos últimos anos muitas pessoas têm problemas no sono, por a utilização de celulares antes de dormir, e há pessoas também que têm problemas de audição justamente pela utilização dos fones de ouvido, né, de uma forma não consciente. Então, sim, são problemas, são desvantagens que acontecem pelo uso dos celulares, mas lembrando que essas desvantagens, elas ocorrem praticamente pela postura, pela forma de utilização desses meios, né, de uma forma inconsciente de utilização desses meios, né. Lembrando também que a tecnologia, com certeza, né, teve avanços, né, avanços primordiais, avanços importantes, né, da qualidade de vida das pessoas em relação à medicina, em relação a outras questões, a parte de educação, mas tem essas partes de desvantagens, principalmente em relação à questão da segurança, em questão também do modo de vida, né, da postura das pessoas. Então, são questões que devem serem avaliadas e questões que devem serem levadas em consideração, né? E é isso então, né, nossos alunos e nossas alunas do EJA. O objetivo da aula de hoje foi trabalhar com vocês a desvantagem, as desvantagens relacionadas aos avanços das tecnologias. Então essa foi a ideia, esse foi o objetivo da aula de hoje. E nós estamos encerrando então, né, mais uma aula de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. E é isso, até a nossa próxima aula comigo, professor Bruno Ferreira. Obrigado!